Você sabe qual é o seu formato de corpo? Existem 5 tipos de formato de corpo. E nesse vídeo você vai descobrir com certeza qual é o seu, então fica ligado. Então vamos começar. O primeiro tipo de corpo é o ampulheta. O ampulheta é aquele formato de corpo no qual a medida dos ombros e dos quadris são bem similares. É pouca diferença entre uma e outra e a cintura ela é bem marcada, tá? Então como que você descobre? Tirando a medida. Então você consegue comparar. Quando é pouca diferença entre um e outro, normalmente a gente considera a mesma, tá? Então porque muda um pouco, né? Aí nós temos o formato de corpo oval. O formato de corpo oval, ele tem praticamente a medida do ombro e do quadril são as mesmas, e aqui da cintura ela tem uma medida um pouco maior em relação a ombro e quadril, né? Que daí forma aquele formato oval. Então os ombros e quadris são quase parecidos e aqui a cintura ela é maior, tá? Aí nós temos o triângulo. O triângulo é o conhecido pera, né? Então os ombros têm as medidas menores em relação ao quadril, né? E a cintura também é marcada. Então um exemplo bem clássico do formato pera é a mulher brasileira, o corpo violão, né? Aí nós temos o formato triângulo invertido, tá? O triângulo invertido, os ombros têm a medida maior em relação ao quadril, então os ombros são maiores, né? Então você olha e você vê que aquela pessoa tem aquele ombrão que fala, sabe? Então a cintura também é um pouco marcada, mas não é tanto em relação às outras, tá? Aí nós temos o formato de corpo retangular. O formato de corpo retangular é o das conhecidas modelos de passarela, tá? Que são o quê? A medida dos ombros e quadris são praticamente a mesma e da cintura também, ou seja, não tem uma marcação na cintura, ela é mais aquele reto, sabe? Uma pessoa mais reta. Então, como que você faz exatamente para descobrir qual é o seu? Tirando as medidas, porque daí você consegue comparar a medida dos seus ombros com o seu quadril e sua cintura. Então, qual que é o primeiro passo, né? Coloca uma roupa bem justa, pode ser uma legging preta, uma regata preta ou uma camiseta preta bem justinha. Pode ressaltar bem as marquinhas do seu corpo, porque daí você consegue medir sem aquele excesso de roupa ali, né? Até se você for medir sozinha, você pode medir de lingerie mesmo, né? Não tem problema. Então você vai lá, mede, tira a nota e tira essa média, você já consegue entender mais ou menos qual é o formato do seu corpo. E qual que é a importância de você saber qual é o formato do seu corpo, né? Então é fundamental, porque você consegue entender que tipo de peça de roupa que vai favorecer esse formato e vai trazer o equilíbrio visual que a gente precisa para se expressar da melhor forma através da sua roupa. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu sou triângulo invertido, então eu sei que as peças que eu tenho que usar mais volume é na parte de baixo, para equilibrar com os meus ombros que são maiores. Então eu uso peças mais amplas embaixo, mais coloridas embaixo, com estampas embaixo, porque sempre as estampas vão ampliar, enfim, né, listras também, listras horizontais também vão ampliar. Então eu procuro usar sempre na parte de baixo para que equilibre com o meu ombro, então vai parecer mais equilibrado. E o que a gente tem que buscar, né? Buscar equilibrar ao ponto de parecer uma ampulheta. Por quê? Segundo a proporção áurea, o corpo ampulheta é o mais ideal, tá? Mas não se confunde e não acha, então se eu não sou ampulheta, meu corpo não é ideal. Não, não é isso, tá? O corpo ideal por quê? Porque segundo a proporção áurea, os estudos, né, é o corpo mais equilibrado visualmente. E é nesse modelo que a gente tem que se basear. Então o que eu faço? Eu tenho o ombro mais largo, eu vou ampliar a parte de baixo e dar uma marcadinha na minha cintura. E dessa forma eu vou ter um visual mais equilibrado. E que isso, comprovadamente, transmite uma mensagem mais adequada de acordo com o que você quer transmitir também. Então esse equilíbrio visual é muito importante. Então por isso que você tem que sim entender qual é o formato do seu corpo, porque a partir daí você vai comprar de uma maneira mais inteligente, vai conseguir se sentir melhor quando você se vestir, tá bom? É isso. Você sabe qual é o formato do seu corpo? Comenta aqui embaixo se você já descobriu, se você se mediu, se você ficou com dúvida, comenta aqui que eu vou te ajudar, tá bom? É isso, até a próxima, tchau!